E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o materialismo, se você puder, por favor, e Claro. comparar ele com uma parada que eu vejo você falando nos reacts direto dos liberais, que a análise deles muitas vezes é uma análise moralista, tá ligado? Uhum. E aí eu fico, porra, se pá é exatamente a contradição de uma análise marxista que é ali na materialidade da parada, ou eu tô falando besteira? Não, não, não. A ideia do materialismo histórico dialético, né, é que o Marx ele pega e ele inverte o Hegel. Porque Uhum. basicamente o que o Hegel vai falar é o seguinte: a história. Eu vou dar uma versão bem mastigada, bem Tá resumida, bom. porque é bem mais chato que isso. Mas o E só para Hegel. complementar, desculpa, Claro, Gustavo, claro. desculpa te Imagina, interromper, só para imagina. complementar o Rei, eu, Daniel, não tenho essa base de conhecimento. Eu já ouvi muito marxista falando sobre materialismo histórico dialético, mas eu não sei o que que é, tá? Eu não sei Não, efetivamente então. o que que é, só Não, para então vamos complementar. explicar. O materialismo histórico dialético, Dan, ele é uma forma de análise da realidade. Então, tipo, o que acontece é o seguinte: os filósofos, o Hegel, né, que é onde o Marx vai pegar a ideia de dialética, a ideia central de dialética, Uhum. ele era um filósofo idealista. Idealista porque ele acreditava que existia um movimento da consciência humana que ia se desenvolvendo, e esse desenvolvimento acontecendo ao longo do tempo seria o motor da história, por assim dizer. Tá. E aí que as revoluções são um exemplo disso, um momento em que a consciência humana explode, assim, sabe? Desperta dali em diante rola algum determinado A tipo de partir, avanço. Vai. isso, a partir da contradição. A partir dessa Tá. contradição da vida da ideia, da vida subjetiva. O que o Marx pega é essa análise, ele fala, não, isso aqui vai, mas tem alguma coisa que não tá batendo. Uhum. Que é justamente o fato de como que identifica isso na história. Porque você falar de ideia, consciência tal, os povos não têm a mesma consciência globalmente. Tá Sim. ligado? E aí, basicamente, o que ele faz é pegar essa dialética hegeliana e o Grespan fala, você inverte ela. Tem um artigo muito bom dele, que se chama Dialética do Avesso. Uhum. É muito bom, do Grespan. E o livro dele, Marx, uma introdução, também é muito bom sobre o tema. Se vocês tiverem interesse aí. Boa, com certeza. Tem em PDF na internet, o outro é da Boitempo. Uhum. É um livro bem pequenininho, tem 70 páginas. É um livro muito pequenininho. E aí o materialismo histórico dialético, Dani Renato, é basicamente essa ferramenta de análise da realidade que parte da materialidade das condições sociais e das relações sociais. Então ela parte primeiro da própria ideia de que a sociedade, antes de se constituir como ideia, ela se constitui como corpo. Uhum. E é a partir dessa interação que o mundo se monta. Porque aí você consegue entender, e aí essa é a conclusão que o Marx vai chegar, é que as pessoas que controlam a produção da vida controlam também os desfechos das relações sociais. Por quê? Porque se o homem trabalha, né, se ele manipula a natureza para conseguir viver, né, então significa que ele precisa de recursos externos a ele. Uhum. Mas quem controla esses recursos? Porque isso muda tudo, né? E aí ele vai muito na linha de um caso, não sei se já ouviram falar, do roubo de lenha que acontece numa floresta do interior da Alemanha. Não manjo. É um caso. É um dos primeiros casos que ele analisa, assim. Eu não lembro exatamente o lugar, mas que ele lê uma parada sobre camponeses numa propriedade feudal na Prússia, onde ele morava. Não sei se era na Prússia. Ali na região onde vai ser a Alemanha, né? A Alemanha ainda não existia como Estado. E aí tem um caso de uns camponeses que roubam lenha seca do chão para se aquecer. E eles são mortos pela cavalaria do senhor feudal. Aí ele fala, porra, tem alguma coisa muito errada nessa parada, velho. Porque, tipo, os caras não estavam fazendo nada demais. Nada demais. Eles não estavam machucando ninguém, eles não cortaram uma árvore. Eles pegaram o bagulho do chão, tá ligado? E aí essa contradição, essas análises vai permitir com que o Marx olhe e fale, porra, existe alguma coisa na história que faz com que ela se mova e não é a ideia. É justamente o confronto desses grupos que têm os meios de produção da vida e aqueles que trabalham neles, que dependem desses meios, mas que não os acessam. Uhum. Não os acessam, porque existiu em um dado momento essa ideia de que há
há a possibilidade de um grupo ter a posse de alguma coisa. E que foi viabilizada através da violência. Né? E só um parênteses também, Gustavo, só para eu também acompanhar. Isso precede a ideia do que a gente conhece hoje como capitalismo. Isso já é algo muito mais antigo. Sim, né? A luta de classes é uma coisa que precede o capitalismo, né? Ele vai falar... ele fala no 18 de Brumário. Ele fala no 18 de Brumário e no Manifesto Comunista que os homens fazem a sua história, mas não a fazem como querem, porque os fantasmas do passado atormentam diariamente a alma dos presentes. Caralho, que lindo. É alguma coisa assim. Mas é maravilhoso, porque ele percebe que existe um histórico de opressão material. Uhum. E essa opressão material, essa impossibilidade, só pode ser viabilizada porque existe também a necessidade de implementação de uma ideia social que legitime a dominação do homem pelo homem. Por isso que é isso, né? Pro liberal, claro, o capitalismo funciona. Por quê? Porque ele recebe a vida inteira dele informações de que funciona. Sim. Nos livros didáticos, nos filmes, nas conversas, na indústria cultural, né? Na política, em tudo. Em tudo, né? Mas você pode se desdobrar e ir para outros campos, né? O capitalismo enquanto modo de produção, ele é muito diferente do modo de produção feudal, que é muito diferente do modo de produção asiático. Isso. Mas ele segue esse princípio, né? De que existe um destacamento social que controla o que viabiliza a vida. E aí o que você faz? Né? Essas pessoas que controlam esses meios... Você não participa disso, não tem como não participar disso, teoricamente. Não tem como, né? Você depende disso, tá ligado? O homem não tem como simplesmente falar, não vou comer aqui, não vou colher, não vou fazer, foda-se, vou ficar de boa. Não existe isso, você depende disso, né? Até mesmo na Twitch, no YouTube, sei lá, na vermelhinha lá, quase. Na vermelhinha Fica à vontade, lá. eu vou te falar os nomes. Assim, né? Só assim. Na vermelhinha lá, tal. Tipo, se um dia essa galera quiser derrubar, derruba e acabou. Uhum. Acabou, velho. E aí é isso. Tipo, você depende de uma alteridade, de um outro, tá ligado? Que controla sua vida. Porque se você não comer, você morre. Se você não ganhar salário pra pagar comida, você morre. Acabou. Não tem papo. E aí, inclusive, outra falácia liberal, né? Aí todas as instituições são construídas a partir desta classe que é a classe dominante de cada tempo. Uhum. Então o Estado, por exemplo, que os liberais falam menos Estado, mais não sei o quê. Essa bosta, eles não conseguem ler historicamente que o Estado foi montado para viabilizar o capitalismo. Porque é o Estado que garante a legitimidade da propriedade, que é diferente de posse. A propriedade é aquilo que é atestado juridicamente como seu. A posse você garante através da violência. Uhum. Então você, não é à toa que o Estado capitalista é um Estado com polícia. Entendeu? Aquela foto da polícia em Nova York, na rua de Nova York, é assustadora, né? E ela existe justamente para manter a estrutura de propriedade como ela é. Mas ela não vai roubar tua casa, ela não vai roubar, sei lá, né, o teu chaveiro da Hello Kitty. O socialista não vai roubar isso, tá ligado? A tua mochila do Yoda. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que ele pretende, ele vê, né, o materialismo ele vê que a grande questão é que se esse pequeno grupo detém todas as formas de produção de vida, não é ele que produz a vida. Porque ele vive da exploração de outras pessoas que tem que se submeter. É isso, né? Pergunta se o Jeff Bezos consegue entregar uma encomenda em Diadema. Não esquece de deixar o like, um comentário para fortalecer a gente no engajamento, se inscreve no canal, ativa o sino e segue a gente lá nas redes sociais para acompanhar as novidades de sempre. Fechou? Tamo junto. Beijos na banguela.